Mas eu não vou fazer a pregação, eu quero apenas ler o texto. Um texto dramático. E essa é a minha mensagem para vocês, mulheres. Apocalipse capítulo 12. Para mim, o Apocalipse são uma sequência de narrações simbólicas do período entre a ascensão de Jesus e a volta de Jesus. O Apocalipse, de 7 formas diferentes, o Apocalipse tem muito 7. Então, de 7 formas diferentes, o Apocalipse descreve esse período entre Jesus foi para o céu. Eu acho que é o meu microfone que está escandaloso mesmo. Vamos trocar? Cadê o Cristiano? É você ou sou eu? Era eu lá tentando ajustar. Aqui ou lá? Então tá. Aí eu não posso me mexer, meu Deus. Vamos lá, vamos ver se dá certo. Então, o Apocalipse para mim são 7 formas. Não vai dar certo não, vamos parar com esse negócio aqui. O dragão está furioso. Eu vou ler o texto do dragão aqui, o dragão já manifestou. Como uma peça literária muito bem construída, em 7 camadas, descrevendo o período da história entre Jesus foi ao céu e Jesus vai voltar. E ele descreve principalmente aquele primeiro século, o momento que a igreja da Ásia Menor, a atual Turquia, estava vivendo a perseguição do Império Romano. Então, para mim, o Apocalipse não é uma previsão do futuro. Para mim, o Apocalipse é uma descrição do que estava acontecendo no primeiro século, quando a igreja estava sendo perseguida pelo Império Romano. E é uma forma de trazer uma mensagem de esperança para a igreja, dizendo que o Cordeiro vai vencer. O Cordeiro que foi morto vai vencer. E os reinos desse mundo, como o Rendel se apropriou desse verso, os reinos deste mundo vão passar, porque o trono está firmado nos céus e o Cordeiro vai vencer. E uma destas descrições é o capítulo 12, que trata da mulher e o dragão. É, portanto, para mim, uma analogia entre a igreja perseguida daqueles dias e o Império Romano. Viu-se grande sinal no céu. Uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça. A igreja dos 12 apóstolos. A mulher estava grávida e gritava com dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Viu-se também outro sinal no céu, e eis um dragão grande, vermelho, com 7 cabeças e 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas. 10 imperadores romanos, coisa muito difícil de explicar agora. A sua cauda arrastou a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra. E o dragão se deteve diante da mulher que estava para dar à luz, a fim de devorar o filho dela quando nascesse. Ela deu à luz a um filho homem, que há de governar todas as nações com cetro de ferro. Maria, sendo perseguida já nos dias de Herodes. Jesus foge para o deserto, para o Egito, e depois volta, né? Então isso envolve a virgem que deu à luz é Maria. O filho perseguido pelo Império Romano é Jesus, ainda criança, já sendo perseguido por Herodes. Vocês entendem? Ela deu à luz a um filho homem que há de governar todas as nações com cetro de ferro. E o filho da mulher foi arrebatado para junto de Deus e do seu trono. Jesus foi para o céu. A mulher, porém, fugiu para o deserto, onde Deus lhe havia preparado um lugar para que nele a sustentem durante 1260 dias. E aí, tá bom aqui. Quando na poesia ou na elaboração tão profunda do Apocalipse alguém resolveu descrever o sofrimento da igreja, tomou a mulher, mãe de um filho frágil, sendo perseguida por um rei invejoso, que queria manter o seu reino. A gente conhece a história de Lucas, que
descreve a forma como Herodes manda matar as crianças de Belém, porque não sabia quem era, afinal de contas, o rei dos judeus que havia nascido. A gente conhece a história de Natal. Aqui então está misturada um pouquinho essa história daquilo que envolve o nascimento de Jesus, e depois disso fala que a mulher continua sendo perseguida, e já não é mais Maria, agora é a igreja. Mas a gente não pode se esquecer que Maria é sim parte da igreja desde o início, não é? Maria está presente no nascimento de Jesus, Maria está presente ao longo da vida de Jesus, Maria está presente quando Jesus é morto, Maria está ao pé da cruz, Maria está presente quando Jesus aparece na ressurreição, Maria está presente quando desce o Espírito Santo no dia de Pentecoste. Então Maria é uma mulher que de certa forma também simboliza a igreja. Por isso os católicos romanos são tão apegados à figura de Maria. Não estou defendendo a teologia deles, mas estou dizendo que Maria nesse texto simboliza também a igreja. E a igreja é formada por muitas Marias, testemunhas da fé, testemunhas do Evangelho, testemunhas do nascimento de Jesus, testemunhas do Evangelho da graça que é anunciado, testemunhas da morte e da ressurreição, testemunhas do dom do Espírito Santo. A igreja tem muitas Marias. Vocês, mulheres, são parte muito importante da igreja. E muitas vezes as mulheres continuam sendo perseguidas pelo dragão. Sim, mulheres são uma boa metáfora, uma boa analogia para a igreja perseguida, para a igreja que sofre. Porque há muitas mulheres que sofrem no mundo que é injusto com elas. Bendito seja Deus que tem nos ajudado a transformar a realidade de muitas. Mas esses dias conversando com minha filha me fez ver algo que eu ainda não havia percebido. Ela falou: pai, vocês, pastores e teólogos, dizem que é a religião que transformou o Ocidente, que o Ocidente não persegue as mulheres, ou não oprime as mulheres, melhor dizendo, como no mundo islâmico, como na Índia, como na China. Vocês dizem que a religião mudou o Ocidente. E ela falou assim: não foi, pai. A religião não mudou essa condição de opressão. Tanto que as igrejas ainda, na sua maioria, não reconhecem o igual valor da mulher. Quanto mais religiosa é a sociedade, mais ela oprime a mulher. O que mudou a condição das mulheres, aí eu falei, foi o humanismo, né, filha? Ela falou: foi, pai. Quanto mais humana é a sociedade, mais a mulher é valorizada. Ela me fez pensar que o argumento que nós pastores usamos, que o mundo cristão melhorou o mundo das mulheres, eu vou dizer que é melhor ser uma mulher cristã do que ser uma mulher no Afeganistão do Talibã. Não tenho dúvida disso. Mas dizer que o cristianismo geral igualou a condição das mulheres, não é verdade. As mulheres cristãs ainda são oprimidas pelo machismo e pela ideia de que o homem é superior. Essa é a verdade. Nós ainda pregamos nos púlpitos que o lugar da mulher é debaixo da proteção de um homem. E eu creio que nós temos que pensar seriamente. As mulheres continuam sendo perseguidas pelos dragões, mas elas sempre sobrevivem, porque Deus prepara um abrigo no deserto. E eu louvo a Deus porque muitas de vocês sabem exatamente do que eu estou falando. Algumas de vocês foram preservadas pelo Senhor. Algumas de vocês são filhas de mulheres que foram preservadas. Algumas de vocês são netas de mulheres que foram preservadas. E oro a Deus para que a gente mude
a nossa compreensão e construamos um mundo em que Apocalipse 12 possa se referir apenas à igreja perseguida e não a uma realidade de mulheres que ainda sofrem com violência e com um mundo que não é exatamente justo para elas. Que Deus abençoe vocês, mulheres, e que Deus livre aquelas que estão sob a perseguição. Senhor, eu oro pedindo primeiramente perdão pelas muitas vezes que eu mesmo não compreendi, pelas muitas vezes que eu mesmo, como cristão, como filho, como pai, como marido, como pastor, não compreendi a igual dignidade entre homens e mulheres. Não compreendi que homem e mulher, ambos trazemos a imagem e semelhança de Deus, e que para o Senhor não há nem homem, nem mulher, mas todos somos iguais na Tua presença. Perdoa a mim, Senhor, se de alguma forma, em algum momento da minha trajetória, eu contribuí. Eu não tenho memória disso, mas se eu fiz, que o Senhor me ajude e me perdoe. Contribuir para que as mulheres fossem diminuídas e que eu possa ainda, nos próximos anos da minha vida, ver oportunidades e usá-las para construirmos uma igreja e uma ambiência, Senhor, em que toda mulher se sinta segura, acolhida e amada, em que toda menina se sinta protegida, em que todo marido se sinta responsável por cuidar bem da sua esposa, em que todo homem tenha a oportunidade de ouvir que ele pode ser diferente, ele pode assemelhar-se a Jesus e pode, sim, não replicar os erros de uma sociedade que quantas vezes oprimiu a mulher. Que nós tenhamos ainda a oportunidade, Senhor, de sermos melhores nos anos que temos pela frente, e que a graça do Senhor possa alcançar os lugares onde temos servido, as nossas congregações, Senhor, e oro por elas, que estão em lugares onde ainda prevalece uma cultura patriarcal, muitas vezes machista, e onde muitas das nossas queridas irmãs, Senhor, ainda sofrem violência, inclusive violência física. Que o Senhor tenha misericórdia de nós e que, juntamente com os nossos irmãos missionários, nós possamos ajudar, principalmente nesses lugares, Senhor, a transformar essa realidade tão dura e tão cruel, Senhor. Que o Senhor nos ajude a sermos mensageiros de esperança e que possamos, como o Apocalipse, anunciar que o Senhor tem preparado um lugar de refúgio e segurança para toda aquela que buscar nele amparo. O Senhor não desaponta, o Senhor não desampara, o Senhor não falha no seu amor. Bendito seja o teu nome. Amém.